Antes de qualquer dor existir no mundo, havia um lugar onde o tempo parecia respirar em paz. Um jardim vivo, onde cada folha brilhava como se fosse tocada por uma luz eterna. E ali caminhavam Adão e Eva, não como reis nem como servos, mas como parte da própria criação, sentindo o vento suave como se ele falasse com eles, ouvindo a água dos rios como se fosse uma canção antiga que nunca terminava, até que algo começou a se mover nas sombras silenciosas do jardim, algo que observava, esperava e sussurrava possibilidades que não pertenciam àquele mundo perfeito. E naquele equilíbrio perfeito surgiu uma presença sutil, entre os galhos e sombras, uma serpente que não apenas existia, mas insinuava pensamentos, e suas palavras não eram agressivas. Eram suaves e perigosas como ideias que crescem em silêncio até parecerem naturais. E assim a dúvida entrou no mundo perfeito sem romper o jardim, apenas mudando o que não podia ser visto. A cada sussurro, a mente de Eva começava a mudar, e a árvore proibida deixava de ser apenas parte do cenário e se tornava um ponto de atração silenciosa, como se carregasse algo além do visível, enquanto Adão observava sem compreender que aquele instante não era apenas uma escolha simples, mas o início de uma ruptura invisível que ainda não tinha nome. Quando o fruto foi tocado, o mundo não reagiu com caos imediato, mas com silêncio absoluto, como se tudo tivesse parado para assistir uma decisão impossível. E nesse silêncio, algo se rompeu por dentro, criando uma nova consciência que separava aquilo que antes era uno, e o jardim pareceu observar de volta. A luz do Éden não desapareceu, mas tornou-se distante, e um novo sentimento nasceu dentro deles, misturando percepção e perda. E quando se olharam, já não eram apenas inocência caminhando junta, mas seres conscientes da separação que havia começado. O som do jardim mudou na percepção deles, e aquilo que antes era natural passou a parecer julgamento. E a vergonha nasceu onde antes não existia nada, levando-os a se esconder não apenas um do outro, mas da própria presença que os cercava. A presença maior do jardim se revelou não como destruição, mas como verdade inevitável, e naquele encontro algo definitivo aconteceu, como uma separação silenciosa que não podia ser desfeita, transformando o Éden em algo inalcançável. Quando foram conduzidos para fora, não houve destruição, apenas afastamento, e cada passo era como atravessar uma fronteira invisível entre o que foi perfeito e o que agora começava com incerteza e dor. Do lado de fora, o mundo permanecia criado, mas agora exigia esforço e sobrevivência, e a terra já não respondia como antes, transformando a vida em aprendizado constante e dor necessária. Com o tempo, a queda se tornou memória e a memória se tornou aviso, e a humanidade passou a existir carregando tanto a lembrança do que foi perdido quanto a realidade do que se tornou. E o Éden permaneceu como um lugar inalcançável, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, criando na humanidade uma busca eterna pelo que um dia foi completo. Se essa história fortaleceu sua fé e te levou para dentro dos maiores acontecimentos da Bíblia, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações para continuar acompanhando novas histórias bíblicas épicas em Lego que ainda serão reveladas.